Olá, hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é um sentido na vida. Muitas pessoas, toda vez que eu abro live, eu abro caixinha de perguntas, me perguntam sobre o sentido da vida. E eu estava refletindo sobre esses dias sobre esse assunto, e eu sempre acabo falando, às vezes, das coisas, porque é o que eu penso, mas me veio à memória um experimento feito por um cientista sobre o sentido da vida, e eu queria compartilhar com vocês. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala no sentido da vida, é complicado a gente achar um sentido que sirva para todas as pessoas. Então eu costumo dizer que a palavra sentido ela tem dois sentidos. O primeiro é o sentido de direção. Então, se estamos todos no ônibus em direção a uma cidade, né, estamos no mesmo sentido. Então, neste sentido da palavra, todos estamos caminhando para a morte. Então, se tiver um sentido único da vida, esse sentido é a morte. Por quê? Porque todos iremos morrer. Se você acredita numa outra vida, numa pós-morte, né, numa vida posterior, numa reencarnação, não acredita em nada após a vida, após a morte, enfim, tanto faz. Obrigatoriamente, todos nós passaremos pela morte, independente de qual a sua crença posterior. Então, se formos escolher um sentido único para a vida, é a morte. Porém, não é um sentido que faça, né, que motive muito a gente. Então, existem alguns pensadores que trabalharam em cima desse tema. Então, desses pensadores era Epicuro. Né? Epicuro, 300 antes da Era Comum, ele dizia que o sentido da vida era o prazer. Buscar o prazer, o único sentido da vida. Porém, buscar o prazer, não qualquer prazer, não é assim só viver buscando prazer, não é essa vida hedonista, né, de só buscar prazer o tempo inteiro. Epicuro defendia que existiam prazeres bons e prazeres ruins, felicidades boas e felicidades ruins. Como assim felicidade ruim? Ele dizia, se o seu prazer, a sua felicidade depender de coisas muito caras, de coisas que demandam muito trabalho, de coisas muito difíceis, é um prazer ruim. Se você precisa de um iate, de um vinho de 20 mil reais a garrafa, de um Porsche, de um helicóptero para ser feliz, para ter prazer, é um prazer ruim. Por quê? Porque vai demandar demais, muito esforço. E se você, por acaso, um dia perder, você vai ficar sem esse estímulo, você não vai conseguir mais ser feliz. E hoje a neurociência ela explica isso, né? Quando o cérebro é hiperestimulado, muita dopamina, muita serotonina, muita noradrenalina, muita endorfina, o cérebro acostuma com muito desses hormônios do prazer e você perde, né? Que é o que causa algumas drogas, você fica sempre com uma sensação de quero mais. Então, por isso que pessoas que são adictas, elas vivem procurando aquela primeira sensação, quando o corpo dela era puro, né, e sentiu no primeiro uso da droga, aquela sensação de euforia, ela vai aumentando o volume da droga, sempre esperando aquela busca, né, daquela prazer inicial que nunca mais vai ter. Então, para Epicuro, o segredo da vida, o sentido da vida era a busca do prazer nas coisas simples. Então, ele era até ingênuo, ele dizia assim: se você não consegue comer carne sem molho, porque o seu paladar já está poluído. Se você não consegue comer salada sem molho, o seu paladar já está poluído. Então, ele defendia o prazer, o sentido da vida, numa busca de prazeres simples. Se você consegue sentir prazer em caminhar, né, sozinho, ou de tomar um copo d'água, ou de estar com a sua família, com seus amigos, ou coisas simples da vida, então a sua chance de ser feliz é muito maior. Então, se a busca da sua vida, o sentido da sua vida for a busca de prazeres simples, numa vida mais simples, a sua chance de ser feliz é muito maior, certo? Isso Epicuro falando. Bom, lá no século XIX, Nietzsche, esse camarada aqui, ele vai ter uma frase que ele diz assim: quando se tem um porquê, pode-se suportar quase qualquer como. Né? Quando você tem um porquê na vida, um sentido na vida, você pode suportar quase qualquer situação. E quem vai dar voz a essa frase de Nietzsche é um médico psiquiatra austríaco de origem judaica que fica 2 anos em campos de concentração. Ele passa
em 3 campos de concentração, ele termina em Auschwitz, chamado Viktor Frankl. E Viktor Frankl, ele pega essa frase de Nietzsche, quando se tem um porquê, pode se suportar quase qualquer como, e cria toda uma linha da psicologia chamada logoterapia. Logos do grego, uma das traduções possíveis, porque logos é uma palavra que pode ser traduzida por muitos sentidos, é sentido ou propósito. Então, a logoterapia é uma psicologia baseada num sentido na vida. Ajudar pessoas a ter um sentido na vida. E os estoicos, que eram uma linha da filosofia grega, mas que ganha muito espaço no Império Romano, os estoicos, eles tinham uma frase que diziam assim: ache algo pelo qual viver, que é o mesmo motivo, ache algo pelo qual morreria, que é o mesmo motivo pelo qual viver. Ou seja, se você achar algo tão importante para você que você estivesse disposto a morrer, é o mesmo sentido que você tem pelo qual viver. Eu vi um vídeo outro dia de um personal trainer falando com um cara que estava com sobrepeso, muito obeso, estava com problema de coração, com problema de diabetes, e ele falou assim: quantos filhos você tem? E ele falou: 2 filhas. Ele falou: você ama suas filhas? Ele falou: amo muito. Você morreria pelas suas filhas? Ele falou: morreria por elas. Ele falou: você seria capaz de entrar na frente de uma bala e morrer por elas? O pai falou: seria. E ele falou: e você seria capaz de viver por elas? Né? Porque morrer, então você descobriu que você morreria por elas, mas e viver? Você viveria por elas? Você está disposto a fazer o que você precisa para você emagrecer, para você ganhar a sua saúde, para você não ter mais problema de coração, para você não ter mais problema de diabetes, para que as suas filhas possam usufruir da presença do pai e ele não tenha que morrer? E aquilo tocou o pai, ele perdeu mais de 50 quilos, virou um atleta, triatleta, tal. E depois as filhas começaram a fazer exercício com ele, e isso aproximou inclusive os laços entre eles. Então, é exatamente essa ideia. Ache algo pelo qual morreria, que é exatamente a mesma razão que você tem pela qual viver. Então, por que que um sentido na vida é importante? A gente vive hoje um mundo que é tão cheio de coisa, e a gente vai desde cedo aprendendo que você tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. E muitas pessoas vão vivendo a vida a moda Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, que você não tem, você não para pensar num sentido na vida. E aí isso me lembrou um experimento feito por um cientista há uns anos atrás, chamado Experimento 52. Ele criou uma área grande, um mundo perfeito para roedores, para ratos, certo? Criou um mundo perfeito, um espaço bem grande, que seria capaz de, de, de acomodar até 2.000 ratos, certo? E lá tinha tudo: comida à vontade, bebida à vontade, recreação à vontade, lugar para descansar à vontade. Era um mundo perfeito para os ratos. E botaram lá 4 pares, ou seja, oito ratos, 4 machos e 4 fêmeas. E eles começaram a se reproduzir. E aí no começo, de adaptação, começaram a criar ninhos, começaram a ser tal, até o momento que com 55 dias começou a dobrar a população. Cada 55 dias dobrava a população. Com 315 dias, já existiam 620 ratos. E é aí que o experimento começa a ficar interessante. Olha lá, caberiam até 2.000 ratos, 620 ratos. Só que os ratos não tinham dificuldade nenhuma em achar comida, não tinham dificuldade nenhuma em achar água, não tinham dificuldade nenhuma em achar parceiras sexuais, não tinham dificuldades nenhuma. Por quê? Porque era o paraíso dos ratos. Era um mundo feito só para eles, para diversão, para tudo. E aí o que acontece? Quando a população alcança 600 ratos, começam alguns ratos a ficarem violentos. Então, os ratos que eram menos atrativos sexualmente começam a ficar violentos. E aí isso cria uma hierarquia entre os ratos. Então, os ratos maiores, os ratos alfas, os mais fortes, começam a agredir os ratos mais fracos e começam a andar em bandos, como resposta à violência dos primeiros ratos, certo?
E aí eles começam a serem malvados com outros ratos deliberadamente. Então eles começam a fazer bullying, vamos usar um termo assim, né? Eles começam a agredir, começam a judiar de outros ratos, a serem muito agressivos e começa a se criar uma hierarquia entre os machos alfas e os machos que eram menos competitivos sexualmente. Porém, com essa violência toda, acontece que as próprias fêmeas começaram a ser agredidas. E as fêmeas começaram então a perder o seu apetite sexual. Então as fêmeas começaram a não ter interesse mais em acasalar. E elas começaram a ficar agressivas. E como as fêmeas eram mais fracas, começaram a ser agressivas com quem? Com seus próprios filhotes. As próprias fêmeas começaram a ficar agressivas com os próprios filhotes e começaram a matar os seus filhotes, certo? E aí, os jovens ratos que não tinham, né, o que eram, e aí nasce uma nova geração, jovens ratos que foram vendo que os pais morreram, que estavam agressivos em brigas e tal, eles ficaram sem modelo de acasalamento, de busca de comida, de comportamento social, e aí nasceu uma categoria que os cientistas chamaram de belos ratos. Eram ratos muito bonitos, mas que só queriam saber de comer e descansar, e que não tinham interesse em buscar as fêmeas, não tinham interesse em se acasalar, embora às vezes algumas fêmeas quisessem, eles não tinham interesse. E aí começa a aparecer o comportamento homossexual, e por incrível que pareça, por mais que houvesse comida e bebida à vontade, começa a aparecer canibalismo. Canibalismo entre os ratos. E isso foi se repetindo, até que criou-se uma apatia social que os ratos já não faziam mais nada, só queriam comer e dormir. E os ratos mais fortes começaram a agredir, até o momento que nasceu o último filhote e ele acabou matando o último camundongo e ele ficou sozinho e acabou morrendo, certo? E aí o que acontece? Chegaram à conclusão que quando os ratos como sociedade, um animal social, porque eles estavam tentando fazer uma sociedade como os ratos, eles se comportam socialmente muito parecido com os seres humanos, eles estavam tentando fazer um experimento social para ver como seria um mundo onde o ser humano não tem propósito, onde ele não precisa passar por nada, ele não precisa buscar comida, ele não precisa trabalhar, ele não precisa. E aconteceu isso, e falaram assim: bom, será que isso aconteceu uma vez? Então vamos repetir o processo. E aí eles repetiram o processo. E exatamente nos mesmos estágios aconteceu tudo de novo até que eles se mataram simultaneamente. E esse experimento 52 ele foi repetido 25 vezes, demorando um total de mais ou menos 2 anos e pouco. Eles foram repetidos 25 vezes, e as 25 vezes o resultado foi exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, para a gente é até assustador, né? Então, se você parar para pensar, então se você quiser mais detalhes, né, pesquisa no YouTube, tem inclusive filmagens do experimento, o experimento 52, sobre, né, o controle da população dos ratos, tem vídeos deles se agredindo, deles se matando, comportamento canibal, comportamento homossexual, falta de interesse nas fêmeas, as fêmeas ficando agressivas com os machos, perda de interesse sexual, agressiva com os filhotes. E aí, quando você faz uma transposição para o ser humano, ah, professor, mas o ser humano é diferente. Tudo bem, o ser humano é diferente, mas o ser humano também é um animal social. E o ser humano, se você parar para pensar, quanto mais a vida vai ficando no automático, mais sem sentido, mais a gente tem percebido comportamentos parecidos com comportamentos do experimento 52. Não estou reduzindo o ser humano a ratos, mas se você parar para pensar, muita coisa pode ser tirada desse experimento. Então, por isso que é muito importante um propósito na vida. Viktor Frankl vai lançar um livro que ele escreveu no campo de concentração, que é Em Busca de um Sentido. Por que que nasce essa linha da filosofia? Porque até então, na linha da psicologia, essa linha da psicologia, desculpa, até então na linha da psicologia tinha duas grandes escolas. A escola de Freud, que dizia que o ser humano se move por vontade de prazer, e a escola de Robert Adler, que dizia que o ser humano se move por vontade de poder, de dominar os outros. E Viktor Frankl percebe no campo de concentração
que os prisioneiros que ficavam para trabalhos forçados, eles perdiam tanto a vontade de prazer de Freud, quanto a vontade de poder de Adler, de se dominar. Eles se ajudavam. E o índice de suicídio lá era altíssimo, muito grande, o que eles chamavam de ir para o fio, né? Então eles iam para a cerca elétrica e agarravam a cerca elétrica para dar fim à própria vida. Então, os prisioneiros, o que Viktor Frankl percebeu? Que os prisioneiros que conseguiam se manter mais sãos emocionalmente, porque fisicamente era praticamente impossível, né, porque as condições eram absurdas, você perdia a sua identidade, eles tiravam seu nome, seus pertences, eles te tatuavam um número, eram a cada 10 pessoas, eram um ou dois cobertores ralos, um frio, você tomava duas vezes uma sopa rala por dia, então os prisioneiros eles eram cadavéricos, eram pele e osso, então dos prisioneiros que conseguiam ficar melhores psiquicamente, eram os que mantinham um propósito na vida, um sentido. Quando eu sair daqui, eu vou escrever um arquivo científico, um artigo científico. Quando eu sair daqui, eu vou encontrar minha família. Quando eu sair daqui, eu vou ser jogador. Quando eu sair daqui, eu vou ser bailarina. Quando eu sair daqui, eu vou me formar na faculdade. Enfim, os que mantinham um propósito na vida conseguiam manter a sanidade mental melhor do que os outros que não tinham um propósito na vida, embora as situações fossem completamente desumanas, que é o que dizia Nietzsche. Quando você tem um porquê de viver, você pode suportar quase qualquer como. Então, Viktor Frankl, ele tem uma frase muito famosa que ele diz: achei o sentido da minha vida ajudando outros a buscar o sentido das suas. E aí ele fica conhecido como o psicólogo das religiões, porque para muitas pessoas, a própria ideia de Deus, da religião, ela serve como um sentido na vida. Entende? Então tem pessoas que você fala assim, hipocrisia, o cara foi ladrão, o cara foi alcoólatra, o cara foi drogado, aí depois o cara descobre Jesus e aí o cara vira o certinho, tal. O que você não entendeu é que esse tipo de pessoa, ela precisa de um propósito na vida. E esse propósito de uma religião, de Deus, de uma cobrança metafísica, é o que faz a pessoa conseguir achar um sentido na vida. Então Nietzsche, de novo, esse cara, ele vai chamar de muleta metafísica. Por que que é metafísica? Porque você não sabe se é real, você não sabe se tem uma vida pós-morte, se você vai para o céu ou não, se você vai reencontrar as pessoas, mas é uma muleta. Por que uma muleta? Porque ela te ajuda a andar melhor, ela te ajuda a ser melhor na vida. Então, quando as pessoas perguntam se eu, como um ateu, se eu acho ruim das pessoas terem religião, se eu acho ruim das pessoas terem Deus, eu falo que não, que eu acho que para muitas pessoas é importante. Não estou falando isso de forma arrogante. Eu acho que tem gente que precisa, eu não preciso. Não é isso a ideia. Eu acho que cada um sabe do seu propósito de vida. E quem precisa de um propósito metafísico, é mais importante que essa pessoa tenha do que ela viver sem propósito e ela acabe caindo nas armadilhas do experimento 52, como da comunidade de ratos, que durante 25 vezes que foi repetido, as 25 vezes eles acabaram se matando. Por quê? Porque apesar de terem comida, apesar de terem bebida, apesar de terem casa, apesar de terem diversão, apesar de terem tudo, eles não tinham um propósito na vida. Então, o pai da filosofia ocidental, Sócrates, dizia: conhece a ti mesmo, certo? Então, conheça-se a si mesmo. Então, o processo de autoconhecimento é muito importante para você entender o que os estoicos falavam. Quando se acha um motivo pelo qual morrer, é o mesmo motivo pelo qual você tem de viver. Então, como você vai descobrir isso? Conhece a ti mesmo. Então, o processo de autoconhecimento, ele é o primeiro passo para que você consiga descobrir qual é o seu propósito na vida. Para algumas pessoas é o trabalho, para outras pessoas é uma causa beneficente, para outras pessoas é uma causa animal, para outras é cuidar da família, para outros é cuidar dos pais, para outros é o estudo, para outros é a realização acadêmica, para outros é ficar milionário, para outros, enfim, é o esporte, é o sucesso do esporte, enfim. Nesse sentido, nesse segundo sentido da palavra sentido, o que me faz sentir, o que faz significado na minha vida, ele não pode ser universal. Ele é o único e subjetivo de cada um. Mas é importante que você ache o seu sentido na vida. Não siga um sentido que alguém impôs para você, porque senão ele não fará sentido para você. Então, o seu sentido tem que ser algo que realmente te dá motivo para viver. O que te faz levantar da cama todos os dias? O que te motiva a ser cada dia melhor, a ser um ser humano melhor?
Isso que você tem que entender que vai ser o motor para que você possa ter uma vida saudável, tanto fisicamente quanto psiquicamente, para que você não repita o erro dos ratos do experimento 52. Tá certo? Então, busque o seu sentido na vida. Se ele for um sentido material, ótimo. Se ele for um sentido metafísico, ótimo. Mas busque um sentido na vida para que você possa ser feliz e ser completo nessa vida, nessa existência. Certo? Um grande beijo. Até a próxima.